Amém. Graça e paz a todos. Amém. Irmãos, na última aula eu não terminei de falar sobre os pais da igreja, né? Como nós devemos ver eles. Alguns não vê eles como cristãos, outros, né, como a Igreja Católica Apostólica Romana, vê como santos, mas nós, como nós devemos ver eles, né? Os pais da igreja. Acredita-se que os pais da igreja erraram muitas vezes, mas foram guias fiéis, né? Foram guias fiéis para o cristianismo, para o evangelho, amém? Mesmo errando algumas vezes, e outros errando muito, mas foram guias fiéis, é, ajudaram com o progresso do evangelho, do cristianismo, amém? Então, assim que nós temos que ver eles. Lembrando que nós estamos vendo, irmãos, sobre basicamente os 300 primeiros anos, né? Quase ali o quarto século. No final do terceiro século, mais ou menos. Então, a igreja chamada de igreja católica, não católica apostólica romana, mas igreja católica, né? Porque é num todo. É uma igreja universal, né? Que é o que significa a igreja católica. Mas esses daqui é mais para chamam-se de cristãos primitivos, né? Esses do até o quarto século, os cristãos primitivos. Então, agora vamos falar um pouco mais sobre eles. Basicamente, eles, é, eles, como não tinha igreja agora nessa época não tem igreja, porque a perseguição é muito, muito grande, né? Muito grande mesmo. Então, eles não podiam cultuar. Então eles cultuavam em algumas casas, eles cultuavam em cavernas e quando cultuava era muito, muito, muito cedo mesmo. Fala que até antes do galo cantar, basicamente a partir das 4, 5 horas da manhã, por alguns motivos, né? Uns porque eles iam trabalhar e outro pelas perseguições. Então cultuava-se muito cedo mesmo. Amém? O dia do culto basicamente era mais no dia do Senhor, né, que é o domingo. Não se sabe bem quando começou, mas sempre foi nesse dia, né, no dia do Senhor. Não tem esse negócio de sábado, é sábado judeus, agora é uma igreja de judeus gentios, então é o sábado, é o domingo. Por que dia do Senhor, né? Porque é o dia ao qual Jesus ressuscitou, né? É isso, é o primeiro dia da semana, mas em alguns lugares, fazia o culto todo dia. Basicamente todo dia tinha culto. Mas o domingo era o dia que não perdia mesmo. Tinha que ter um domingo ali de culto. Eles, quando tinham culto, eles liam muito, porque não tinha, né? Não tinha a Bíblia que nós temos hoje, o cânon bíblico. Tinha os livros lá, mas basicamente o bispo, os presbíteros, os diáconos que tinha os livros. Então, quando eles se reuniam, é aquele presbítero, o bispo que lia. Os irmãos não tinham, então eles entravam e liam muito. Não é que nem basicamente que nem hoje. Eles entravam lá e como se, por exemplo, vamos ler o livro de Pedro. Então eles liam o livro todo de Pedro, né? Liam o livro todo até porque um irmãozinho que ia lá era talvez a única chance dele ler, dele ouvir a palavra, né?
E depois da leitura, muita oração mesmo. E depois tinha uma pregação. Pegava uma parte, às vezes pegava uma parte da Bíblia e o, o pastor ali, o presbítero, o bispo, ele pregava aquela parte, né? Expunha o livro, aquela passagem bíblica. Eles louvavam, né? Eles louvavam o livro de Salmos e oração, muita oração. E tinha a Santa Ceia, né? A Santa Ceia, mas no dia da Santa Ceia somente, né? Assim como hoje, os batizados, né? Então, quando tinha a Santa Ceia, aquelas pessoas visitantes, né? Que tinha alguns visitantes, estava prestes a se converter, estava ouvindo a palavra, e os catecúmenos também, eles saíam, né? Irmãos, vale ressaltar que a graça de Deus, né, o Evangelho, a graça de Deus, não, já no começo do segundo século, terceiro, assim, já não estava tão. Eles não sabiam tanto sobre a graça. Eles sabiam que era a graça, estava ali, mas um pouco mais sobre ela, assim, eles não sabiam. Então, por isso que teve vários erros, né? A gente vai ver alguns erros. E um deles é a respeito do batismo. Não um erro assim, mas o batismo ele foi visto como um remissor dos pecados. Então, quando uma pessoa se batizava, ali era onde tirava os pecados dela e ela não podia pecar mais novamente. Então, com isso, o batismo foi ficando muito tarde, né? Uma pessoa que se aquela que gostaria de ser cristã, ela chegava até ficar quase 3 anos para se batizar, né? Foi ficando muito tarde mesmo. Então, esses que ficavam esse tempo são chamados de catecúmenos, amém? E para isso, eles faziam várias vigílias, né? Várias e várias vigílias. Eles oravam muito, eles tinham que orar muito mesmo. Eles tinham que ler muito a palavra para então ser batizados. E no momento quando acontecia isso, né, depois que eles se batizavam, eles são chamados de fiéis. Aí sim, eles são os cristãos genuínos. Antes, né, quando eles são catecúmenos, eles podem ser chamados de fiéis, não, de cristãos. Não fiéis, mas cristãos. E depois veio a ideia do batismo infantil, né? Como ia ser feito o batismo infantil? Porque eles não tinham a ideia. Tipo, assim, a pessoa, ela nasce pecadora? Uma criança, um bebê é pecador? Já nasce com pecado? Se sim, então tem que ser batizado logo, né? Uns tinham essa visão, tem que ser batizado logo. Outros não é agora, né? Uns diziam que o bebê chorava porque ele já sabia que era pecador, né? Foi tendo essas coisas assim. Vamos falar então agora sobre o casamento cristão. O casamento cristão era muito valorizado por eles, era visto como algo sagrado, o sexo somente no matrimônio. Eles se fundamentavam em Hebreus 13:4, que diz: Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adultérios, Deus os julgará. Porque eles viam como que era, né, o Império Romano, aquelas orgias que aconteciam, aquilo tudo, né? Então, o casamento era algo muito sagrado, né? Mas com o tempo foi crescendo a valorização sobre o celibato, que é não se casar.
E o porquê isso? Porque o ascetismo, que é uma vida de privações, e o monasticismo, que é os monges, que significa viver sozinho, né, foi crescendo muito, né? A gente vai ver que os monges, irmãos, eles vieram do cristianismo, né, no começo. Eles vieram do cristianismo. Então, com o tempo, foi preferindo não se casar. No começo, foi preferindo não se casar, até porque tinha muitas perseguições, né? Tinha muitas perseguições, então eles preferiam não se casar, porque uma coisa é você estar sozinho e, né, ser preso ali, ser condenado, outra coisa é você ter uma família. Então, ter marido, ter mulher, ter filhos. Então, ao invés de pegar você, pegar os seus filhos ou mulheres, né? Então, era algo que muitos deixavam. Mas depois foi tendo a valorização sobre não se casar mesmo, para ter uma vida de privações, ter uma vida sozinho, né? Eles tinham uma vida ali na sociedade que é aquilo, assim como Jesus disse: somos do mundo, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, não pertencemos a ele, né? Se separavam totalmente. Até por e essa é uma das coisas que, pelo fato de eles serem perseguidos também, né? Chamavam eles de antissociais, né? Assim como nós vimos anteriormente. Também eles chamavam de pró-vida, né? Porque eles ajudavam muitas pessoas. Ajudavam os pobres, necessitados, né? E, e naquela época tinha muito. As pessoas jogavam crianças fora, as pessoas. Tinha muito aborto, né? E não sei se os irmãos lembram na aula onde eu falei que chegava uma época que onde o pai ele podia descartar o filho. Era algo muito terrível. Tinha até uma carta, dizia que é 1 ano antes de Cristo, onde um homem manda para uma mulher uma carta de amor e ela estava grávida. Aí ele fala que se caso fosse mulher, poderia jogar fora. Então eles jogavam fora normalmente quando era mulher ou quando tinha alguma doença. Eles jogavam, então os cristãos acolhiam essas crianças. Então, e tantas outras coisas que eles faziam também, né? E eram totalmente contra o aborto, ajudavam muitas pessoas. Naquela época, os presbíteros, eles ainda trabalhavam para, né, para manter eles não era liberado assim para somente ficar no culto, até porque não dava, as condições não davam, e eles trabalhavam ainda. E eles buscavam muito mesmo a santificação, a pureza. Vamos falar então sobre a igreja no quarto século. Irmãos, imagina agora a igreja ela se une com o Império Romano. A igreja se une com o Estado, vira um só, né? Isso se dá através de Constantino, né? Este homem aqui. Constantino, ele primeiramente a gente tem que falar que no final aí do terceiro século, por começo do quarto século, se dá o Império Romano estava tendo muitas confusões,
estava um verdadeiro caos, né? Tinha 6 imperadores e aquela guerra toda, mas por fim Constantino ele se torna imperador, primeiramente do Ocidente, né? Porque tinha, vou mostrar um mapa aqui, tinha parte do Ocidente e do Oriente, aí se dividiu aí entre os imperadores, né? Foi um para o Oriente e outro para o Ocidente. E o Constantino ele começou ali no Ocidente. Constantino ele primeiramente assim ele não era cristão, ele veio de uma família cristã, tinha a mãe dele chamava Helena, era cristã. Ele não, ele cultuava outros deuses e tudo mais. Eu ouvi dizer que, pesquisei um pouco, que ele até falava que era filho de Hércules e tantas outras coisas. Para ele conseguir entrar, irmãos, ele teve uma batalha, que é a batalha da ponte Nilvio, a ponte Nilvio. É uma batalha e basicamente era muito difícil dele ganhar, mas a história diz que ele tem um sonho, né? Ele tem um sonho que diz assim: com este símbolo vencerás. É este símbolo aqui. É um P e um X, né? Das palavras Xi e Rho, que são as primeiras letras de Cristo, né? Se forma Cristo. Então, esse símbolo ele colocou nas roupas, colocou nos escudos e ele venceu, né? Ele venceu essa batalha e então depois disso ele se converte, né? Não se sabe dizer se ele se converteu verdadeiramente, até porque ele era um imperador, então costumava fazer ainda algumas coisas pagãs. Mas ele teve um apreço muito grande pela igreja. Então, a partir daí, a igreja entra no império, né? Ele, ele manda uma carta para o imperador do Oriente. E esse é conhecido como o Edito de Milão, né? Para o fim das perseguições. Então, 313 acaba as perseguições dos cristãos, né? Ele era considerado o bispo dos bispos, né? Pela igreja agora. Ele, para alguns, ele era um homem ali ao qual Deus enviou, né? Então, durante a história foi um pouco difícil de discernir o que Deus está fazendo aqui, né? O que Deus está fazendo, o que Ele está planejando agora. Mas muitos tentaram desvendar, falar o que Deus estava fazendo, mas não se sabe ou bem o que estava fazendo naquele momento. Para muitos o Constantino era um homem de Deus e tal, mas tanto que ele só é batizado no final da sua vida. Pode ser por aquilo que né, eu vinha falando sobre o batismo. O batismo se deixou para fazer o dele só no final da vida dele, porque sabia que ele ia pecar, então vamos deixar para o final. Ficou mais ou menos isso. Então a igreja ela entra ali na igreja católica no ano no ano 324, então torna a igreja
o Império Romano. Se une por completo agora. E após isso ele leva a capital romana para um lugar chamado Bizâncio, onde ele colocou o nome lá de Constantinopla. Eu vou estar mostrando aqui no mapa, aquele mapa. Então ele colocou em um ponto estratégico, né? Porque os persas eles eram inimigos do Império Romano e ali era bem divisa com os persas. Onde hoje, né, é Istambul. Aí a pergunta é: Constantino era cristão realmente? Não se dá, a sua vida não dizia isso. Mas não se pode, eu não vou aqui dizer que era ou não. E a experiência que ele teve, não vou também falar se foi realmente Deus ou não, né? Mas que foi muito importante. Constantino foi realmente para a igreja. Então ele começa a criar várias igrejas, né? Porque antes não tinha igreja, né? Eles cultuavam nas casas, em lugares escondidos. Mas agora, irmãos, agora é o Império Romano, né? O imperador vai aos cultos, então não pode ter culto em lugares sujos, não pode ter culto nas casas. Agora o imperador, não somente ele, mas aquelas pessoas de classe alta, né? Antigamente, antes disso, eram mais para pessoas pobres, mas agora teve uma conversão em massa, uma conversão muito grande. Então, pessoas com dinheiro, um pouco mais de dinheiro, começou a ir à igreja, né? E essa conversão em massa tem um lado positivo e um lado negativo, né? É o lado positivo, assim, beleza, muitas pessoas se converteram, mas qual dessas são cristãs verdadeiramente, né? E vieram a se converter agora, né? Então, essa conversão em massa é bem complicado. Então, Constantino começou a construir grandes igrejas. Igrejas de um modo romano, né? Do Império Romano. Igrejas muito bonitas, igrejas com coisas muito caras, né? Vou estar mostrando aqui foto de algumas aqui. Então, começou a ter tudo isso. Ele também, Constantino, como o domingo era muito importante para os cristãos, então Constantino ele instituiu que o domingo tinha que ter uma folga, né? E isso levou ao mundo todo como tem até hoje, né? Tudo bem que nem todo mundo folga aos domingos, tem lugar que trabalha, mas basicamente o domingo foi feito para folgar, né? Ele instituiu através do cristianismo. Ele começou a ter um apreço tão grande pelos cristãos, ele foi muito importante mesmo, então ele constituiu isso. E muito se dá, né, a saber mais sobre Constantino por causa de um homem chamado Eusébio de Cesareia. Ele foi também um pai da igreja. Ele, ele escreveu muitos livros sobre Constantino, sobre a igreja, a história da igreja. Por isso que nós sabemos algumas coisas sobre ele, entre outros livros, mas ele o mais importante. Ele era muito erudito, muito sábio, né? Tinha algumas coisas exageradas sobre ele, tipo, dizia que ele era tão erudito que sabia tudo o que precisava saber. Então, tem alguns exageros sobre ele, né?
ele criou a teologia oficial, né? Ele que foi criando a teologia ali, oficial do Império, da Igreja. E quando o Constantino se converte, então ele, né, poxa, primeira vez, né, porque a Igreja, o Império Romano, durante 300 anos, perseguiu a Igreja. E agora o Império Romano se converte, então, né, é uma coisa muito espantosa, assim, né? E Constantino fala sobre. E Eusébio de Cesareia fala algo sobre Constantino, assim. Constantino foi elevado por Deus para ser o vice-regente de Deus. Constantino é o representante de Deus na Terra. Então, Eusébio já disse, ó, ele é o representante, né? Não se dá para saber como ele é o representante de Deus na Terra, né? É basicamente uma coisa que a gente precisa ressaltar também, que não é o cristianismo que converte o império, mas com o tempo a gente vai ver que o império converte o cristianismo, porque muitas coisas do Império Romano foi entrando no cristianismo, até porque o imperador ele começou a pensar que ele era o líder ali também do cristianismo, né? Então agora, ao invés dos cristãos serem perseguidos, são os pagãos que são perseguidos durante um tempo para entrar no cristianismo, né? Então foi começando a ter essas coisas, conversão em massa também. E começou, depois de um tempo, um nominalismo. O que é o nominalismo? É um cristão só de nome, né? Vai na igreja ali, vai lá, cultua, mas volta e tem a sua vida normal. Isto, isso a gente vê muito na Igreja Católica até hoje, né? E infelizmente a gente vê isso até mesmo na Igreja Evangélica, né? O nominalismo. E só por ir. Isso vem se dar, né? A Igreja Católica, né? Romana. E isso começou muito naquela época. Porque a conversão em massa, as pessoas se converteu por se converter, porque depois de um tempo começou a ser benéfico, né? Era bom ser cristão, era melhor. Então, conversão em massa, pessoas se convertiam e ia lá só por ir. Irmãos, uma coisa que dá para observar aqui, e alguns teólogos reformadores viram isso, que é como se fosse um espelho, né? Os primeiros 500 anos aqui e os últimos 500 anos aqui. E um outro espelho aqui. Quero dizer, os primeiros 500 anos a gente vê o mundo pagão como ele é, muita guerra, o pecado em um nível altíssimo, as pessoas pecavam e estavam nem aí, mas depois dos 500 anos, né, foi começando a, a cristianizar o mundo. Então, os 1000 anos aqui, de 1000 a 1500, né, durante esses 1000 anos, a gente vê o mundo se cristianizando. A gente vê o mundo tendo as coisas dos cristãs indo para o mundo. Então, a gente vê o pecado baixando muito, né? A gente vê como se fosse as coisas do cristianismo no mundo. Mas nos últimos 500 anos volta, né? De 1500 a 2000 até hoje, o mundo está voltando àquele mundo pagão que era aqui. Então é como se fosse um espelho. E nessa época aqui não tinha. Era um mundo meio que cristianizado. Mas
com o tempo isso foi se perdendo. Os irmãos, e, a gente fala 500 anos, mas se nós voltarmos aí alguns anos, né? Se nós voltarmos aí 50 anos, a gente não via a coisa que a gente vê hoje. Muito difícil. Não precisa nem ser 500 anos, mas se fala 500 anos porque isso foi gradualmente, né? E vamos dizer aí, de 30 anos para cá, aumentou muito a questão de pecado, né? Não que nas outras épocas não pecavam, mas hoje não se tem mais vergonha dessas coisas. Hoje é bom, né? Hoje é bom rir do pecado. Hoje é tudo explícito. Com o advento da internet, então é legal estar ali, é legal estar fazer tudo, né? Essas coisas pagãs. A gente vê tantas coisas acontecendo, coisas que a gente nunca imaginou que ia acontecer, está acontecendo. Também ideologia de gênero, homossexualismo crescendo de uma forma muito rápida. Então é como se, então isso eles chamam de espelho, né? Bem interessante isso mesmo. Se os irmãos verem, conversar com algum avô, ou os irmãos, ou até mesmo com os pais, vão falar da época deles como que era, né? E às vezes as pessoas falam, sexo só depois do casamento, isso é muito antigo. É antigo, mas a questão não é que de antigo. A questão é que isso veio do cristianismo. O cristianismo trouxe isso ao mundo, né? E tantas outras coisas. Mas hoje o mundo está descristianizando. É algo muito interessante. Vamos falar agora, irmãos, da igreja fora do Império Romano, na Ásia, né? Lá na Ásia tinha uma igreja lá no centro da Ásia. E lá foi onde teve a maior perseguição, o maior martírio que já teve. Lá na igreja da Ásia. Foi uma perseguição em massa mesmo. Né? Acredita-se porque tinha aquelas pessoas que eram contra o Império Romano. Então, o Império Romano estava junto com o cristianismo e eles viram aqueles cristãos na Ásia e falaram, opa, então eles são do Império Romano também. E mataram muita gente, mais gente do que os 300 anos que nós havíamos visto, muita gente mesmo. Mas também foram muitas pessoas fiéis, poucos se apostataram da fé, né? Então isso também se dá pelo fato de ser muitas pessoas. Também tinha no norte da África, tinha o Império Romano ali também, tinha algumas igrejas ali também, que tem até hoje também, né, irmãos? Né? Os monges vieram do cristianismo primordialmente, considerados os pais do deserto, né? Monasticismo significa ficar sozinho. E por que isso? Já tinha alguns monges, né, um pouco antes do Império, mas aqui eles começaram a ganhar mais força, porque eles foram vendo aqueles cristãos do Império Romano e eles falaram, opa, não é assim, o cristianismo não é esse, né? A igreja começou a ficar mundana, então eles viram aquilo e foram contra esse cristianismo. Então eles começaram a ir para o deserto, ficar sozinhos lá, mas eram homens de muita leitura, liam muito a Bíblia, oravam demais, mas tinha algumas figuras estranhas, né? Como Simeão, o Estilita.
né, ele estilita ficar em cima de uma coluna, né? Por isso que Simeão estilita, porque ele foi ao deserto e viveu uma vida em cima de uma coluna. Tinha homens muito estranhos mesmo, com umas convicções muito estranhas. Mas também tem um outro que é considerado um dos mais importantes, Antônio, mais conhecido como Santo Antão, né? Não o Santo Antônio conhecido aí do século XII, né? 12, mais ou menos. Não, mas é Santo Antão. Ele viveu, ele foi ao deserto, viveu um pouco mais de 100 anos lá. Ele se firmou em uma passagem de Mateus 10, não, Marcos 10, 21, que diz assim: E Jesus, olhando para ele, o amou, ele disse: Falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Então, ele era um homem, esse Antônio era um homem basicamente rico, assim. Ele vendeu tudo e foi pro deserto. Ele levou bem a sério e para ele todo mundo tinha que ser assim, né? Todo mundo tinha que vender tudo que tem e seguir a Jesus ali. Então foi isso que ele fez, né? Ele via aquela igreja com aquelas riquezas todas e falava, não, não é isso, né? Mas, irmãos, era um homem que, tanto ele como os outros, liam muito a Bíblia, oravam muito, então eles eram considerados como pessoas muito sábias, né? Ele diz assim, ó: aquele que se assenta em solidão e quietude escapou de 3 guerras: ouvir, falar e ver. Entretanto, contra uma coisa ele continua lutando: o seu próprio coração. Então, basicamente, eles, né, saíam de onde estavam e iam para o deserto por causa disso, né, para se santificar, para não ter que lutar contra essas coisas, né? Eles não casavam e tudo mais. Aí depois de um tempo veio a ideia dos 8 demônios, que é a glutonaria, pensamentos sexuais, amor ao dinheiro, tristeza, ira, preguiça, vanglória e arrogância, né? Aí depois isso virou o quê? Os 7 pecados capitais, né? Eles consideravam ali antes como demônios, né? Tem até algumas fotos, algumas imagens de demônios atacando ele, né? Essa ideia deles. Começou a ter algumas heresias, né? Vangloriando esses homens, né? Deixando eles em um patamar, eles viam depois, eles tinham até uma certa amizade com os bispos, né, do Império Romano ali, da Igreja Romana ali, mas depois de um tempo eles começaram a tipo falar, ué, eles estão ali, eles estão vivendo aquela vida mundana e eu estou me santificando aqui, então eles começaram a se sentir maiores, né? Aí depois de um tempo começou a ter outros tipos de monges, como Pacômio. Ele começou a criar o monasticismo cenobita, ou da vida comum, né? Não começou, eles iam ao deserto, mas iam em grupos, começou a ter mais grupos de pessoas para ficar ali juntas. E até alguns monges, né? Eles iam, alguns monges do Oriente, eles iam lá, se santificavam, oravam muito, bastante, liam bastante a Bíblia, depois a palavra, né?
é a Bíblia, e depois eles voltavam para aqueles lugares e pregavam o evangelho ali. Também tinha mulheres também que se convertiam ao monasticismo, né, viravam ali freiras, né, algumas freiras. E o monasticismo do Oriente tinha muitos monges, né, mas aí tinha muitos com muitas ideias loucas assim, muito um asceticismo muito ao extremo, né, muito radicais, mas eles tinham uma tendência muito missionária. Eles iam muito aos lugares, pregavam, ganhavam muitas almas mesmo. Já o monasticismo do Ocidente, né, tinha um homem chamado, um dos mais importantes ali, Martinho de Tours. Ele era um soldado, né? Ele era um soldado e uma vez ele estava andando e estava muito frio. Aí tinha um homem, um mendigo, lá passando muito frio. Aí ele vai, como ele estava com uma túnica ali, uma blusa, ele corta e dá aquele mendigo. Então naquela mesma noite ele tem um sonho, né? Ele tem um sonho onde Jesus está com aquela túnica, aquela blusa que ele deu, né? Como se dissesse, né, que aqueles que ajudam o próximo ajudam a Jesus. Então ele abandona o exército e vira um monge ali no Ocidente, né? Um monge muito conhecido lá. Depois veio o Benedito de Núrcia, né? Mais considerado como os monges beneditinos, né? E esse monge ele cria a regra, né, para os monges ali, onde ele fala muitas coisas, várias regras ali. Uma delas dizia tinha 7 momentos de orações, né, de oração. Primeiro começava ali à meia-noite, depois ia seguindo alguns horários até o outro dia de noite, né? Eles estudavam muito e trabalhavam muito também. Eles trabalhavam muito, oravam muito, liam muita palavra. Então, falando aqui um pouco sobre um geral dos monges. Há alguns lados bons e ruins, né? O lado bom, não tem como você falar mal, você discriminar pessoas que oravam muito, porque o que eles faziam, oravam demais, né? Então, a oração é o conhecimento. Eles estudavam muito, tinham muito conhecimento. Então, com isso, depois de um tempo, eles viraram professores. Eles viravam professores das primeiras universidades ali também. Tinham muito conhecimento. Hospitalidade, uma das regras era você deve ter um hóspede, né, como se fosse Cristo. Então vinha qualquer pessoa, independente de quem seja, vinha, tem que tratar como se fosse Cristo ali. Então eles eram muitos hóspedes também. Missões, ele era questão de missionário, todos eram missionários, todos pregavam, todos iam, ganhava almas, muitos se convertiam. A separação do mundo, tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom é que eles não se tomavam, não era cristão do império, né? Então, esses se diferenciaram daqueles que falaram, opa, a igreja não é isso, né? Então tem um lado bom, mas um lado ruim, separavam muito. Então, quando uma pessoa do mundo ia até eles alguns ali não sabiam muito como lidar, porque os anos passavam, as coisas mudavam ali,
Então alguns não sabiam como lidar, né? Mas o pior de tudo foi eles criaram com o tempo os cristãos de dois níveis, né? Aqueles que eles consideravam maior que os outros, né? Isso foi péssimo. Também com o tempo, com o tempo, mas já tinham isso na mente, salvação pelas obras, né? Tudo isso mostra que eles criam a salvação através das obras, né? Isso se dá também pela falta da compreensão sobre a graça, né? Depois de um tempo vieram debates sobre isso. Nós vamos ver mais para frente, amém? Mas por hoje, vou ficar até aqui, amém? Espero que os irmãos estejam gostando. Vou tentar estar melhorando um pouco mais, mas é isso aí. Graça e paz a todos e até mais.